E a organização, acredito que o professor concorda, ela avança conforme o ritmo que os seus profissionais também estão justamente se Se desenvolvendo, desenvolvendo. trazendo novas habilidades. Então, promover, né, esta cultura orientada à transformação é essencial. Calma, mas nós temos pressa. Calma, mas nós temos pressa. Olha que legal, é verdade. É. Professor, até para a gente já poderia passar horas, a gente Ótimo. conversou, acho que antes da gravação, mais de uma hora sobre diversos temas, histórias, mas o professor comentava um pouquinho sobre como enxergava, né, os próximos 5 anos analisando essa disruptura, essas novas tecnologias adjacentes, inteligência artificial generativa, mas há preocupações orientadas, por exemplo, à segurança da informação, há toda uma questão também de maturidade de empresas tradicionais que talvez pararam um pouco no tempo, outras empresas que estão ainda em processos de automação, né? Mas como que o professor Buzzarello enxerga os próximos 5 anos no mercado brasileiro, falando, né, destas empresas que o grande diferencial que vão adotar tecnologias que vão apoiar este processo, né, impulsionar transformação, e aquelas que talvez vão ficar no negacionismo. Boa. Dalfovo, é muito difícil prever o futuro, mas é fácil prever futuros. Os próximos 5 anos, nós teremos aí 5 anos mais, assim, assustadores de bom. Serão anos maravilhosos, mas a conta da educação chegou. Nós não temos gente para tocar negócio nesse nível de complexidade. Você falou 3 ou 4 palavras, nós somos numa bolha aqui, somos pessoas aí que orbitamos nesse meio, mas nós não temos gente suficiente no Brasil preparada para promover todas essas mudanças. Com Nós essas não novas temos, habilidades. nós não temos pessoas preparadas para isso. Você falou de inteligência artificial. Eu tenho um privilégio em relação a você. Eu tenho memória. Você tem 34, eu tenho 57. Então eu tenho muita memória, eu vi todas essas transformações desde a época, Vivência. na década de 80, lá em Santa Catarina, quando eu falava que o Japão ia dominar o mundo. O Japão dominava todos os processos de qualidade, Deming, Duran, eram os grandes gurus da produtividade. De agilidade. De agilidade e tal. Depois eu vi a entrada dos computadores, depois eu vi a entrada dos softwares. Impulsionados pela IBM. Pela IBM, depois, anos 80, né? O IBM 4381, os mainframes. Né? Depois eu vi a entrada dos PCs, aí eu vi a entrada dos programas de produtividade da Microsoft, como PowerPoint, Excel, Word, falar isso vai destruir emprego, vai demitir muita gente. Eu sempre ouço essas histórias. E estou ouvindo muitas histórias também de inteligência artificial, que muita gente vai perder o emprego. Eu tenho memória suficiente para achar que não. Vão surgir tantos negócios. E eu vou te contar uma história para quem está nos ouvindo, para entender como as coisas mudam. E nós não conseguimos prever o futuro, mas eu consigo prever futuros. Né? Eu estava semana passada numa empresa de atendimento ao cliente. Uma empresa que faz BPO, que faz Business Process Outsourcing de atendimento ao cliente. E eles estavam desenvolvendo chats para essa turma. É uma empresa que tem 300 funcionários. Desses 300, Dalfovo, 90 funcionários, 30% do quadro de funcionários dessa empresa são professores de letras. Olha só. Por quê? Porque não há, talvez, mais mercado? Não. Porque é o seguinte, o computador movido por inteligência artificial, ele é burro. Com certeza, ele não precisa tem de comando, empatia, né? Ele tem empatia. O professor, os alunos, os estudantes, os profissionais formados em letras, eles vão treinar o computador para dar respostas empáticas. Olha só. Porque se você deixar na mão do engenheiro de software, ele vai falar, bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem? Por que você entrou aqui? E esse pessoal de letras, eles entram para treinar robôs, para deixar os robôs mais empáticos e mais humanizados. Então, olha que interessante. Um professor que dê aula numa escola pública de São Paulo vai ganhar R$ 2.500 por mês. Esse profissional que se formou em letras saiu da escola pública e veio para essa empresa que desenvolve roteiros de empatia para robôs e ganha R$ 4.000 por mês, mais possibilidade de crescer na carreira, mais possibilidade de progredir, num ambiente altamente desafiador. Continua usando as habilidades que ele aprendeu. Continua usando as habilidades que ele aprendeu. A formação, a educação dele foi essencial. Né? E vai dar aula para fazer bico agora à noite, num colégio técnico. Né? Então, esse é um bom exemplo, né, de uma profissão
Que vai se adaptar. Que vai se talvez. adaptar, previsível, que você se formava em letras, você inevitavelmente acabaria numa sala de aula, para trazer esses profissionais formados em letras para gerar... Uma área mais específica. Dava para prever isso? Há 2 ou 3? Não dava para prever, não dá. Então, é difícil prever o futuro. Mas eu vou, assim, a inteligência artificial vai gerar tantas novas empresas, tantas novas possibilidades, Tantos novos negócios. E eu sempre tomo muito cuidado porque eu vivo numa bolha. Eu vivo no maior ecossistema de inovação, um dos mais do mundo, né? Não é da América Latina. São Paulo não deve nada. São Paulo é uma API aberta. Isso aqui é uma API. Isso aqui é uma cidade que não deve nada. Que respira inovação, né? Respira inovação. Eu faço imersões de negócios pela Startse, que eu sou um dos professores e sócios da Startse, no ecossistema de negócios de São Paulo. É espetacular o que tem em São Paulo. Você vai numa universidade do Einstein, que foi inaugurado agora recentemente, é o que é de mais moderno em termos de referência global. Você vai no Mercado Livre, é uma referência totalmente internacional em comércio. E desenvolver argentino, mas boa parte das soluções desenvolvidas aqui no Brasil. O Livans, que é um co-work da área médica espetacular. O Doutor Consulta, belíssima referência de saúde. O iFood, talvez seja uma das empresas, talvez não, é a empresa mais letrada em dados do Brasil. É a empresa mais letrada em dados do Brasil, o iFood, não tem para ninguém. Eu conheço profundamente o business deles lá, eu faço visitas com recorrência. Então, não se preocupem quem está nos ouvindo. A inteligência artificial, eu tenho memória suficiente, né, vivo muitos anos nisso, não vai tirar emprego. Ela vai gerar muito. Só que é o seguinte, não é a inteligência artificial que vai tirar o teu emprego. É quem sabe mais de inteligência artificial do que você que vai tirar o teu emprego. Então, turma, para quem está nos ouvindo, né, o sucesso não aceita preguiça. Olha só. O sucesso não aceita preguiça. Você tem que estudar, tem que voltar a ter esse coração de estagiário e se preparar para esses cenários dos próximos 5, 6 anos que, Dalfovo, são promissores. Qual é a palavra, um adjetivo mais forte do que promissores? Do que promissor? É espetacular. É espetacular. Gostei dessa definição. É o espetacular que vem pela frente. Agora, professor, você falava algo muito importante aqui, que é justamente esse advento de novas tecnologias, mas transformação ou transformação digital, como a gente discursou aqui, parte desse viés de entender o momento que eu me encontro para saber o que eu preciso antes mesmo de sair implementando uma solução como inteligência artificial, correto? Sim. E provavelmente, para a gente finalizar este episódio, eu gostaria de ouvir também do professor Buzzarello, que é uma das grandes referências, modéstia à parte, no Brasil. Acredito que pensando em transformação digital, pensando em negócios digitais, com certeza o senhor participa de discussões com as empresas mais inovadoras e mais disruptivas no mercado. Mas qual é o conselho que o professor Buzzarello daria em relação a aquelas empresas que estão naquele momento talvez mais difícil, que antecede a curva de inflexão? Ou seja, estão naquele momento que será que eu vou, será que eu não vou? Transformação digital é inevitável? Vou te dar 2 respostas. Primeiro, quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. 2, eu dou muitas palestras pelo Brasil. E palestras em alta octanagem, para provocar mudanças. Muitas vezes, os donos dessas empresas que me chamam para palestrar, chegam no final da palestra e falam para mim: Buzzarello, você veio aqui, nos inquietou, nos incomodou, eu reconheço que nós precisamos promover a mudança, mas eu me olho para o meu time aqui, o meu time vai jogar o seu futebol às quartas-feiras, vai fazer a sua carne no final de semana, nada contra o futebol e nada contra a carne, mas a turma não tá conectada com essa agenda, essa turma acha que não vai capturar esse valor travado que nós temos dentro da empresa que precisa de mudança. O que eu faço? E a minha resposta para você, e que é o que eu dou para eles: passa o teu negócio para frente enquanto tem valor. Porque você tem grandes chances de o teu negócio perder valor total e você desperpetuar a empresa. O melhor exemplo disso no Brasil é o que nós vamos fazer com os Correios. Olha para os Correios. Olha os Correios deviam ter sido vendidos no momento certo. Eu acho que perdeu a janela. Acho que os Correios, eu torço pelos Correios, acho que ele vai ficar pelo caminho. Porque quando você vê o Mercado Livre no Brasil, ano passado investiu 22 bilhões. 22 bilhões sem dinheiro de governo.
Inovação promovida pela iniciativa privada. Ele falou o seguinte, eu não posso trabalhar com uma empresa, como eles trabalhavam no passado com os Correios, que em 10 anos fez 12 greves. Não dá. Eu não consigo entregar a experiência que o cliente quer. Então deixa que eu vou fazer esse negócio. E olha o que eles fizeram em 3 anos, e olha a experiência que é comprar no Mercado Livre. Então, se você acha que não vai conseguir fazer a mudança, e tem muita empresa que não vai conseguir, Dalfo, não vai. Passa o negócio para frente. Vende e depois vê o que vai começar. Porque tem situações que você não vai conseguir moldar a mente dos executivos. Você não vai conseguir fazer o reskilling, né? Que é o que todos nós precisamos fazer, é o reskilling. Né? Sobretudo executivos como eu, que já têm uma experiência, como eu falei no começo da minha fala, boa, mas é uma experiência antiga. E essa experiência antiga não vai promover as mudanças. E você vai ter que tomar decisões impopulares, e muitas vezes esse líder não tem a competência para tomar as decisões impopulares, e esse líder está cansado. Porque o tempo executa o executivo. E o tempo está nos executando. O tempo executa a executiva. E cada vez mais, né? São agendas novas. Então, você falou 3 ou 4 palavras. Então, aqui umas 10 palavras novas no mundo executivo. Bom, você falou cybersecurity. Tem que estar na agenda. Inteligência artificial. Tem que estar na agenda. LGPD. Tem que estar na agenda. Cloud. Transformação digital. Tem que estar na agência. Cloud. Tem que estar na agência. ESG. Tem que estar na agenda. Olha quantas competências novas que você precisa de profissionais com outras competências, que muitas vezes você não acha na tua região. Da Faria Lima já é difícil para achar um profissional de CRM. Você imagina lá no nosso estado de Santa Catarina, em Rio do Sul, você achar um profissional de CRM. Né? Então. Muito específico, né? Passa para frente. Porque a empresa precisa ser refundada. E eu estou observando, eu estudo muito, né? Eu também, na Startse, a gente tem acesso a muitos relatórios. Nós estamos focados lá, nós temos escritório no Vale do Silício, nós temos escritório em Israel, temos escritório na China, temos escritório em Portugal. Os berços da inovação. Onde acontece. E nós temos todo dia relatórios, conversamos com os times desses nossos hubs de inovação. É assim, é desesperador o que vem pela frente. Só que, infelizmente, no Brasil, nós não temos gente suficiente. Eu acho que o Estado não vai conseguir. Nós, como iniciativa privada, vamos ter que ajudar essas pessoas que não acompanharam as mudanças a fazerem as suas mudanças, levar a educação, acessar, democratizar a informação, como já tem boas iniciativas, porque muita gente não conseguirá mais voltar para o mercado de trabalho. Tá? E uma outra coisa muito importante que a gente vai ver no mundo da gestão. Quem não aprende a dividir, não vai encontrar pessoas que vão ajudar a multiplicar. Não dá mais só para o empreendedor ganhar dinheiro. Ele vai ter que aprender a dividir. A fazer com que o seu time também ganhe. Exatamente, né? Porque essa história de propósito, de meaning, vamos vestir a camisa da empresa, o empreendedor fica rico e quem trabalhou para transformar a empresa ganha 13 salários, não funciona mais. Tá? E esses layoffs que foram promovidos agora recentemente, deixou muita gente machucada. Que estava lá pelo propósito. E muita gente boa disponível no mercado, excelente. Disponível. Só que essa turma, e eu concordo com eles, tá bom, eu entro, mas eu quero um equity. Na Startse nós temos um modelo maravilhoso. Na Startse nós temos mais de 40 sócios. Porque aí eu engajo a turma, eu tenho os melhores profissionais. Porque ele tem um equity, então ele falou, eu sou dono também desse negócio. E você vai aumentando o teu equity de acordo com a tua entrega, com a tua performance, com os negócios que você traz, né? Amanhã a empresa faz um exit, faz uma venda, abre um capital. Essa turma toda que trabalhou, que deu duro, vai colocar um dinheirinho bacana. Porque não é, as pessoas não trabalham só pelo meaning. Com certeza. Trabalham pelo money. Né? Esse negócio de só meaning é uma conversa um pouco rasa. Né? Já não é mais atual. Não, show me the meaning, mas show me the money. Né? É. Show me the meaning, show me the money. The money. Então, são grandes desafios. E eu tenho absoluta certeza que muita gente vai ficar pelo caminho porque não vai conseguir promover essas mudanças. E eu tenho essa leitura tão clara na minha cabeça, porque eu fui um executivo de Faria Lima, muitos anos. E agora, nos últimos 3 anos, depois que eu me tornei um empreendedor pessoal e hoje sou um dos sócios da Startse, eu viajo muito pelo Brasil. Então, eu estou conhecendo o Brasil real. Uma hora eu estou em Mato Grosso, depois eu estou em Santa Catarina e vou para Belo Horizonte, depois eu estou em Jaraguá do Sul, depois eu estou em Alexânia, vou para Valência, no Rio de Janeiro. E eu converso com grandes empresários, de empresas que faturam bilhões de reais, distantes de ecossistemas, que não tem o time, que não vai conseguir fazer transformação, mas ele tem um ativo bom. Ele tem um ativo muito bom.
que na mão de uma pessoa que tenha visão, com certeza exatamente, vai transformar. vai Por isso que a gente vai ver assim, nos próximos 5 anos também muitas fusões e aquisições. Muitas que é normal o que é normal. em um mercado. O que é normal, exatamente. Porque o indivíduo pega uma empresa que já está rodando relativamente bem, mas que não tem uma gestão preparada para os novos tempos. E ele coloca uma camada de gestão, o negócio está rodando, ele vai destravar valor e vai gerar valor para essas empresas. Coloca pessoas com habilidades, competências necessárias para a transformação. Porque nós não teremos mais empregados, nós teremos sócios. Cada vez mais as empresas não terão mais empregados, elas terão sócios. Porque o talento não trabalha mais por 13 salários. O talento quer dividir riqueza. Ele fala, bom, eu entrego valor, então eu quero também parte desse valor. Participar. Né? Às vezes eu vou em empresas, eu fui numa empresa recente, em Santa Catarina, você vai lá no estacionamento, tem 800 carros. 798 Corsa 1.0 sem direção, sem trava e sem ar-condicionado e 2 Evox blindados. Ele foi muito bem até aqui. Se ele quiser crescer, ele não pode ter 798 Corsas. Ele tem que deixar, no mínimo, umas 40, 50, 60 pessoas ricas lá dentro como ele. Concorda? Concordo. Mas todo mundo não. Hoje você é um assistente, mas você tem que trabalhar para ser gerente. Para amanhã ser diretor e você também ter um equity na operação. Perfeitamente. Né? Essa é a vida. Né? Por isso que o sucesso não aceita preguiça. Então, eu estou muito otimista com o que vem pela frente. Nós vamos ter aí anos maravilhosos. Para aqueles que estiverem dispostos a implementar e pagar o preço da transformação. Eu tive alguns momentos de sorte na vida, Adolfo, mas a sorte nunca me encontrou assistindo os jogos do Palmeiras. Ou eu estava trabalhando, ou eu estava estudando, estava me conectando, estava fazendo minha hora bar, estava me movimentando. Né? Você é catarinense, lá em Santa Catarina a gente fala muito isso, né? Cobra parada, não engole sapo. Né? Então, todo mundo quer as glórias do pódio, mas ninguém quer a fadiga do treino. Todo mundo quer o milagre, mas ninguém quer a peregrinação. Então, para quem está disposto, e para quem realmente, como fala a Adélia Prada, nossa grande poetisa brasileira, ela fala o seguinte, eu não quero faca, eu não quero queijo, eu quero fome. E esse é o desafio. E pessoas mais privilegiadas, e eu me incluo nisso, né? Eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu tenho 2 filhos adolescentes, e o meu grande desafio é como gerar fome em quem tem tudo. Desafiador. É um baita desafio. Para quem está me ouvindo, que tem filhos e que tem uma situação privilegiada, eles deverão concordar comigo. Como gerar fome em quem tem tudo? Que é o grande desafio nós gestores, né? Que a gente lida aí, né? Que a gente tem essas crises intergeracionais, né? De reclamações, de ausência de fome. Inclusive até de visões, ou a gente fala muito sobre isso, né? De valores diferentes que precisam conviver em um ecossistema saudável e que se encontrem dentro do propósito da empresa. E não é apenas só sobre propósito, é o que a gente falava, é sobre o quanto que, né, quanta vida me custa o meu salário, exatamente. Que é o que no final do dia também promove essas mudanças. Professor, novamente poderíamos ficar horas e horas falando sobre vários temas aqui, mas eu queria agradecer muito o tempo do senhor por compartilhar conosco tantas ideias, tantas histórias, tantos causos, tantas experiências, vivências. Acho que mais do que velha o conhecimento ou a formação, acho que o senhor é uma grande referência para todo mundo que nos vê e nos assiste, porque a gente tem um conhecimento atualizado. Né? Sim. A gente tem uma vivência atualizada e não há nada mais forte, digno e honrável do que ensinar aprendendo. Muito bom. Né? Que eu acho que é o que o professor tem feito com grandes escolas de negócio. Estudar é esperançar. Estudar é esperançar. Estudar é esperançar. Muito, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado. Agradeço a toda a nossa audiência que nos acompanhou até aqui, que nos assistiu, que nos viu. Espero que este episódio com o professor Romeu Buzzarello tenha ajudado a criar insights, a provocar, por que não, algumas confusões, algumas discussões do que é necessário mudar, do que é necessário transformar e do que é necessário buscar, olhar para fora, muitas vezes, da empresa, em tecnologias, plataformas, soluções existentes que podem te ajudar a catalisar o teu negócio ou, mais bem, impulsionar aquilo que você vem desenvolvendo de forma a aumentar a tua performance, a aumentar também a tua competitividade e automaticamente conquistar valor no teu negócio.
Conte com as soluções dos parceiros de negócio da IBM. Novamente eu te convido a visitar o site www.master-sounds.com ou nas redes sociais @mastersounds e conhecer uma variedade de opções e soluções que os parceiros da IBM desenvolvem, embasadas ou mais bem empoderadas por soluções da IBM que são líderes no mercado há muitos e muitos anos. Nos acompanhem porque em breve teremos novos episódios com novos especialistas, novas histórias e novos temas para compartilhar com você. A gente vai ficando por aqui, foi um enorme prazer e até mais.